Será se vai ter gol do Ryan hoje? Oi, boa noite. Será se vai ter gol do Ryan hoje? Oi, boa noite. Será se vai ter gol do Ryan hoje? Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje iremos fazer o nosso pós-jogo de Vasco da Gama 2, Fluminense 0, clássico, muito quente, né, no Maracanã. Principalmente, né, para os jogadores do Vasco que entenderam como mais uma decisão, entenderam como um jogo de final de campeonato e foram eficientes na vitória em cima da equipe do Fluminense, né. O Fluminense começou ligado no 220, teve ali os primeiros 10, 15 minutos iniciais do primeiro tempo, uma marcação-pressão, né, infernal, por pouco ali o Germancano, numa roubada de bola que os jogadores do Fluminense fizeram, né, o Cano recebeu uma bola livre, só ele e o Léo Jardim. Ele poderia muito bem ter dominado essa bola e ter botado um pouquinho para frente ali, rolado para frente, e iria conseguir fazer o gol. Na equipe do Vasco, né, o Barros acabou perdendo ali na marcação-pressão. Dois jogadores do Fluminense tomaram a bola no campo de defesa ali do Vasco, né. Todos os jogadores do Fluminense ali na marcação-pressão. E nesse lance aí foi, na minha opinião, o principal lance da equipe do Fluminense e também a principal defesa do Léo Jardim nesse jogo, desse clássico contra a equipe do Fluminense. E esse gol que o Léo Jardim conseguiu defender do Germancano foi providencial para o Vasco da Gama conseguir botar a bola no chão, começar a pensar e jogar com seriedade, com raça, e começar a pensar, né, nas alternativas ali para conseguir surpreender a equipe do Fluminense. Graças a Deus, de uma jogada de contra-ataque ainda no primeiro tempo, o Vasco foi lá e conseguiu o gol com o Ryan, numa jogada em que o PH tabelou com o Nuno e depois a bola voltou novamente no PH, que tocou para o Ryan, que conseguiu ali sair da marcação do Thiago Silva, meio que fazendo ali um pivôzinho, né, girando o corpo para ser mais preciso, e chutou. E nesse chute que o Ryan deu, desviou ali, e desviou no Fluente, zagueiro do Fluminense, matou a trajetória da bola ali, né? E nesse desvio, gol do Ryan, né? 1-0 para o Vasco aos 37 do primeiro tempo, isso mesmo. E após o gol, né, o Vasco da Gama não conseguiu ser ali dominante em quesito posse de bola. O Vasco ainda teve muitas dificuldades, né? A equipe do Fluminense estava marcando muito bem, principalmente ali no primeiro tempo. O Vasco tinha uma posse muito rápida, não conseguia ficar muito tempo com a bola no pé. E no segundo tempo, o jogo se resumiu a praticamente aí 3, 4 lances aí de ataque do Vasco, né? E graças a Deus, hoje temos jogadores decisivos, né, como o Nuno, como o Ryan, como o Coutinho, jogadores também como o André Gomes, né, que ajuda muito em assistências. Ainda não fez gol com a camisa do Vasco, mas são jogadores que contribuem muito, jogadores decisivos, né. Nuno e Ryan, principalmente aí, jogadores que entregam muitos gols e assistências. E no segundo tempo ali, né, uma disputa aérea com o Ryan e um zagueiro do Fluminense. A bola veio a meia altura, Felipe Coutinho conseguiu ali fazer um domínio maestral, né,
Sem contar a caneta que o Coutinho deu no primeiro tempo no Canóbio, né? Canóbio tomou sopa de garfo do Felipe Coutinho. Ainda teve uma jogada de toque duplo, que o Coutinho entrou no meio do jogador Hércules e, se eu não me engano, do Martinelli. Tem um toque duplo ali no meio dos dois. Os dois ali fizeram sanduíche com o Felipe Coutinho. E foi um lance ali de falta ali. Coutinho jogou muita bola, né? Foi mágico nesse jogo, nesse clássico, contra a equipe do Fluminense. Voltando aqui pro jogo, depois desse lance aí que o Coutinho fez ali um belo domínio, cortou o jogador de meio de campo ali do Fluminense. E na hora de finalizar, né, na hora de tirar o 10, o Felipe Coutinho acabou chutando lá na lua, lá no espaço, chute muito alto. Ele poderia tocar lá na ponta esquerda, onde, se eu não me engano, estava o Ryan ou o Andrés Gomes, né? Não sei se o Andrés Gomes inverteu ali com o Nuno. Se ele toca, seria ali uma jogada de muito perigo, né? Até porque o Ryan ou o Andrés Gomes, não me lembro quem estava ali na ponta esquerda, mas não era o Nuno. Deu para ver ali. Iria receber a bola ali com um ângulo ali do gol ali, né? Aberto, só para chutar, ou até mesmo escolher um passe ali para quem estivesse chegando ali na entrada da grande área ali para chutar, ou até mesmo buscar alguém dentro da pequena área para fazer um lançamento, né? Um cruzamento, um passe rasteiro ali para alguém finalizar. O Coutinho acabou escolhendo finalizar, né? E chutou para fora. O chute aí que foi quase lá na arquibancada do Maracanã. Mas até então tudo bem, né? Felipe Coutinho jogou muita bola, tem créditos. Foi um dos principais organizadores do Vasco da Gama. O meio de campo do Vasco foi muito organizado com o Felipe Coutinho, né? Então, vamos dar aí um desconto, né, para ele nessa finalização. Mas poderia ter optado pelo passe, né? E logo depois dessa jogada aí do Felipe Coutinho, teve ali um lançamento, né, do Barros para um jogador de meio de campo. Meio de campo não, né? O Andrés Gomes, que estava ali no meio de campo. O Andrés Gomes é ponta. O Andrés Gomes fez um porta-luz lindo e maravilhoso. E a bola passou. O Ryan dominou. Conseguiu ali se sair, né? Driblar dois jogadores do Fluminense. Uma jogada ali muito rápida, onde ele saiu de dois. E depois armou um foguete ali, né? Um chute venenoso. E esse chute que o Ryan deu, a bola, antes de chegar no goleiro Fábio, ela deu uma quicada. E o Fábio tentou até encaixar, mas acabou dando rebote ali, né? Falha do goleiro Fábio. Ele poderia muito bem ter espalmado essa bola para a linha de fundo ali, né? Para ser escanteio para o Vasco. Ele acabou espalmando, tentando encaixar, né? Quer dizer, e essa bola quicou no que ele tentou encaixar e sobrou para Andrés Gomes, que chegou finalizando. E aí o Fábio fez uma bela defesa, só que deu rebote de novo. A bola foi parar no lado direito dali da pequena área, e o Nuno estava entrando sozinho, né, com o gol aberto, e o Fábio já estava no chão, vendido. Acabou se chocando ali com o jogador do Fluminense mesmo, e o Nuno fez 2-0 para o Vasco, mais ou menos ali aos 7, 6 minutos do segundo tempo. E depois disso, o Fluminense ficou muito com a posse de bola, mas aquela posse de bola ali que não oferecia perigo ao Vasco, né? Só ficava ali girando, tentava infiltrar para fazer ali alguma jogada, né, de ataque no meio da defesa do Vasco, mas as infiltrações não surtiram efeito, né? Tentava ali cruzamentos, jogadas rápidas para ver se conseguia espaço no meio da zaga do Vasco, mas não passou nada. Robert Renan e Cuesta, não passa nem Wi-Fi, meu filho, calma. E não arrumaram nada. E de tanto tentar ali, né, e não conseguir,
fazer nada, fizeram substituições. No Vasco da Gama saiu ali o Tietê e também o Nuno Moreira, se eu não me engano. E entraram Matheus França e Matheus Carvalho. Foram as primeiras substituições do Diniz. Trocou ali só jogadores da posição, né? O Matheus França, para quem não sabe, joga como meia e também joga como ponta. E o Diniz optou por botar o Matheus França como ponta esquerda, no lugar do Nuno Moreira, e o Matheus Carvalho, um volante por outro, né? Tirou o Tietê. O Matheus Carvalho ali, um volante mais defensivo, né? Com característica mais defensiva do que o Tietê. O Tietê é um volante ali que é mais versátil, né? Tá em todas as áreas do campo. Tem um passe mais refinado, consegue também apoiar no ataque, mas não tem ali uma característica de muito defensivo, né? E até gostei das primeiras substituições do Diniz, não comprometerem nada. Muito pelo contrário, né? O time continuou ali, mantendo o mesmo nível técnico. E logo no final do jogo ali, né? Teve ali um chute ainda do PH. Depois o Verratti entrou junto com o David, saiu o Coutinho. Não me lembro quem foi o outro que saiu, acho que foi o Andrés Gomes, para a entrada do David. Não, acho que foi o próprio Ryan. O Ryan ali meio que pediu para ser substituído, né? Sentiu ali uma jogada. E o Diniz optou por botar o DVD e também o Verratti. E saíram aí o Coutinho e também o Andrés Gomes. E aos 35 minutos ali, né? O Fluminense já não conseguia mais reter a posse de bola. A posse de bola ficou mais que o Vasco da Gama, né? O Vasco ficou ali tocando bola, mais ali do meio de campo para trás. O Diniz até deu um esporro nos jogadores, né? O técnico Fernando Diniz sempre querendo que o time suba e busque mais gols. Até concordo com o técnico Fernando Diniz que a postura tem que ser essa. Fez um gol, vai atrás do segundo, fez o segundo, vai atrás do terceiro, nunca para, sempre vai para cima para aniquilar seu adversário, né? Para matar o jogo e não dar chances reais para o adversário. Mas o time do Vasco conseguiu controlar muito bem, né, o jogo, né? O jogo estava nas mãos do time do Vasco da Gama e ficou ali tocando bola ali, né? Tocando na parte de trás ali, né? Do meio de campo para trás, Robert Renan, PH, Cuesta, Piton, Barros, Matheus Carvalho ali, né? Toques curtos, envolvendo ali o time do Fluminense, né? Botou o time do Fluminense na roda e a torcida do Vasco não perdoou, chamou ali no olé. E basicamente foi isso, né? A posse depois dos 35 minutos até o final do jogo ficou com o time do Vasco da Gama, muito olé que a torcida do Vasco cantou, né? Para dar uma zoada ali nos jogadores do Fluminense, na torcida do Fluminense. Aquela zoeira sadia, né? E ficou nessa aí, né? Até o final do jogo, os jogadores do Fluminense não tiveram nem culhão para fazer ali um lance de falta, né? Um lance ali para pelo menos apimentar mais o jogo, né? Um lance ali que qualquer um jogador ali chegasse com uma chegada ali mais pesada, né? Não para lesionar nenhum jogador do Vasco, mas para pelo menos ali dar o sangue, né? Para mostrar que estava dando sangue, que no caso é uma forma, né? De não deixar o time do Vasco tocar a bola do jeito que estava tocando, né? Aquela posse de bola ali, meio que na ironia, né? Mais para a torcida ali zoar, fazer olé e diminuir os próprios jogadores do Fluminense que estavam em campo, né? E ficou nessa aí. Depois o juiz apitou e o Vasco da Gama conseguiu ali a vitória nesse clássico contra a equipe do Fluminense.
Um jogo que, digamos, que já é a prévia, né, do que será lá no final do ano, né, em dezembro, jogo que o Vasco tem contra a equipe do Fluminense, 2 jogos válidos pela semifinal da Copa do Brasil 2025, né? O Vasco, se conseguir passar da equipe do Fluminense, vai para a final da Copa do Brasil. E dá para sonhar, assim, chegar na final. Esse time do Fluminense é um time ridículo, um time fraco. E o Vasco tem totais condições aí de conseguir essa vaga na final da Copa do Brasil. Assim como conseguiu a vitória ontem, né? Dá para ganhar ao menos aí um jogo, 2 jogos. Pelo menos ter ali a sua vaga garantida ali na final da Copa do Brasil, né? Não será fácil, mas dá para conquistar essa vaga aí sem nenhum susto, né? Porque esse time do Fluminense é bem fraquinho. Tem ali até algumas peças ali interessantes, né? Como o zagueiro, o goleiro, ali o Serna, né? Thiago Silva, tem ali o Canóbio no ataque, mas não passa disso, cara. O Vasco tem totais condições aí, tem um time, na minha opinião, tem até um elenco com mais opções aí do que o próprio elenco do Fluminense. E aí, essa vitória veio, né? O Vasco conseguiu aí a vitória em cima do Fluminense, 2-0. E agora é o 8º na tabela do Campeonato Brasileiro e sonha cada vez mais com a vaga na pré-Libertadores. Libertadores, fase de grupo direta, na minha opinião. A gente tem que manter o pé no chão, que é um pouco mais difícil, até porque o Vasco está a 7 pontos do Bahia, né, que é o 6º colocado do Campeonato Brasileiro. E o Vasco agora está a 2 pontos do Fluminense, que é o 7º colocado. E o Vasco, com 39 pontos, é o 8º nesse Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Vasco é contra o Bragantino. Então dá para sonhar aí com a Libertadores. Não seria algo assim maluco, né, de pensar. Uma pré-Libertadores é algo muito viável, né? Até porque o Vasco está em 8º. Ainda tem aquelas vagas que podem acontecerem, né, de surgirem, no caso. Caso aí um dos times que estão brigando ali para ser campeão brasileiro, né, como o Flamengo ou o próprio Palmeiras, for campeão brasileiro, vai abrir ali. Brasileiro não for campeão da Libertadores, vai abrir ali mais uma vaga ali, né, para pré-Libertadores, no caso. Aí já pode ser ali um G7, né? E o Vasco tem total condição de chegar e pegar essa vaga aí na pré-Libertadores. Seria aí algo muito interessante, né? Conseguir a vaga na pré-Libertadores. E seria também, né, surreal, porque o Vasco estar brigando no começo do campeonato ali na parte de baixo, né, com a chegada aí do técnico Diniz. Conseguiu aí se reinventar, né? Conseguiu encorpar também o time com as chegadas dos reforços, né? Incorporou o elenco e agora está na parte de cima da tabela e brigando aí pela vaga na pré-Libertadores. Seria algo maravilhoso, né? E a realidade é essa, cara. Agora o Vasco briga pela pré-Libertadores. Se vai conseguir aí a vaga na pré-Libertadores ou mesmo na fase de grupo da Libertadores com a vaga, né? Só o tempo dirá. Veremos aí se o time vai manter a pegada. Vamos manter também o pé no chão, né, para não criar falsas ilusões, mas tem totais chances reais aí de chegar, se classificar para pré-Libertadores, né? É algo até um pouco mais fácil. E também não descarta a possibilidade de conseguir uma vaga na fase de grupo, mas vai ter que torcer por muitos tropeços aí, né, de Bahia e Botafogo, que estão à frente. Algo que já seria um pouco não, muito difícil, né, na minha opinião. E é isso, vencemos aí esse clássico, muito importante a vitória, muito bom aí ganhar do time
2 Série C, né? Mandar um abraço aí pro Dezão, do Sentimento Tricolor. Um cara muito resenha, né? Um cara que é tricolor, né? Tricolor doente, doente até demais. Até porque ele fala algumas coisas aí que não existe. Ele fala que a gente comemora clássico como se fosse final de campeonato, né? Como se fosse um título, algo que o Vasco não ganha há mais de 20 anos, né? Isso mesmo saiu da boca dele. Mas só que ele se engana, né? Que o Vasco ganhou um título há menos de 20 anos, né? Foi a Copa do Brasil. Então ele já falou besteira aí, né? E a gente comemora até uma vitória ali no Impopá, né? Para ver quem fica com o lado de campo. A gente comemora ali até disputa de cuspe, isso, aquilo, outro. Chora mais, cara, chora mais aí. Não digita não, se for chorar, manda áudio aí, valeu, Dezão? E vocês, torcedores aí do Fluminense aí, do Pó de Arroz, tamo junto, em uma homenagem aqui, né, de ser aqui pra vocês, beleza? Assim como o Ryan fez aí, né, no gol. E é isso. Teve gol do Ryan hoje, boa noite. E é isso. Tamo junto aí, fiquem com Deus aí. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Saudação vascaína, tamo junto.